Eu Vamos vou lá. compartilhar a tela aqui, só um momentinho, porque eu peguei um artigo de revisão de 2021, se eu não me engano, falando sobre as plataformas. É quase uma ordem cronológica dos tipos de plataformas vacinais, desde as mais tradicionais, as primeiras, até as mais modernas, que ainda não estão no mercado, elas estão em processos de desenvolvimento. E que, rapidamente falando, então, do que a gente vai pautar com mais especificidade. A gente tem, entre as plataformas mais recentes, as vacinas de ácidos nucleicos, mais especificamente, no caso, a nível comercial, as vacinas de RNA mensageiro, mas a gente também tem as vacinas de vetor bacteriano, que funcionam a partir de bactérias geneticamente modificadas não patogênicas, que consiga transmitir algum tipo de material genético que expresse antígenos de interesse. Esses antígenos, que são partículas patogênicas ou de um patógeno, elas têm por função se expor ao sistema imunológico para que o sistema imunológico possa, por sua vez, produzir o repertório de imunidade. E a gente tem em desenvolvimento, em fase experimental também, o que eu considero que é a plataforma mais recente, e tem um nível de complexidade muito sofisticado ali, que são a de apresentação de antígeno, que você utiliza as próprias células do sistema imunológico, você modifica elas, para que elas possam produzir ou expor o sistema imunológico a ela mesma. Então, você expõe essa célula a um tipo de partícula que você quer que ela produza e faz com que ela trabalhe com outras células ali em parceria para produzir de forma sinérgica o processo de imunidade. O mais próximo que a gente tem de aplicação disso são em tratamentos de câncer. Mas eu vou falar um pouquinho lá para frente sobre elas, caso a gente tenha tempo. Mas eu acho que os olhos aqui da coroa, nesse momento, são as vacinas de RNA mensageiro. Sim. Eu acredito também que tem poucos players, né? Então, sim, esse já fala mais à frente aí sobre as empresas, né? sim. Paulo, então você abordou, né? Você passou pela de ácido nucleico, que é de RNA mensageiro, Uhum. e comentou também sobre essa última, que é do próprio sistema imunológico, né? Como é que chama? Então, são sistemas de apresentação de antígeno. Sim. O nome da plataforma. Uma curiosidade, cara, essa aplicabilidade, essa tecnologia, né, de RNA mensageiro, existe aplicação em outras áreas da Sim, biotecnologia? O que poderia ter aí? existe. Existem. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu preciso explicar primeiro para a galera que está assistindo o que diabos é RNA mensageiro, né? Da onde que vem isso? O que isso faz? Qual que é a função? E por que todo mundo está falando de vacinas de RNA como uma plataforma revolucionária, não só no campo vacinal, mas em outras aplicações em potencial, que faz parte da pergunta que você acabou de fazer. Então, o RNA, ele é uma molécula, um ácido nucleico, que é como se fosse um polímero. Então, ele é formado por várias unidades que formam sequências. O objetivo, a função biológica do RNA é transmitir informações. Então, ele foi caracterizado por esse senhorzinho aqui, que é um dos responsáveis pela descoberta da estrutura do DNA. Ele chama Francis Crick, ele ganhou o Nobel lá em 1962. E ele desenvolveu uma teoria que a gente chama dogma central. Eu, de forma bastante informal, chamo essa teoria de dogma central como a teoria do fluxo da informação. Como que a informação ela flui dentro das células? Como que a célula ela utiliza o mapa que faz ela ser célula de uma determinada forma? E aí eles, a partir dos estudos em biologia molecular, eles foram caracterizando o funcionamento desse fluxo informacional. E o RNA mensageiro nada mais é do que essa estrutura que carrega a informação, que fica lá no DNA, dentro do núcleo da célula,
e traz para fora do núcleo e fala, ok, agora que a gente escreveu a informação que estava lá no DNA, a gente precisa traduzir isso e gerar uma função. Paulo, eu vou descer o nível. É o WhatsApp. Manda, ó, ô célula, produz isso, produz aquilo, faz isso, aumenta, reduz. A célula a gente sabe que produz diversas substâncias e além de gerar energia também, né, para ela mesma. Então, exatamente. Mas se a gente fosse mais ou menos isso. se a gente fosse pegar uma analogia, seria como se você tivesse uma receita um livro de receitas da sua família bastante tradicional, e a sua mãe, que recebeu esse livro como herança, ela fala, olha, isso aqui é muito importante, você não pode ficar pegando nesse livro. Toda vez que você quiser usar alguma receita para fazer alguma coisa, você copia a receita numa folha avulsa, para você não tirar o livro daqui da prateleira, porque ele é muito valioso, muito importante. E aí, essa cópia que você faz é o RNA. O RNA mensageiro é essa cópia. E aí você pega essa cópia que você fez e vai executar as instruções para fazer o bolo, que é o que você quer, afinal, ao pegar uma receita, fazer alguma coisa, por exemplo, um bolo. Então, isso seria o RNA. O RNA é essa folha avulsa que você meio que transcreveu a informação que estava lá naquele livro de receitas da sua mãe. Então, quando a gente entende o que é o RNA, a coisa começa a ficar mais interessante. Primeiro, por quê, né? No final, a informação, todo esse fluxo informacional do dogma central, que é essa teoria que foi descrita pelo Crick, gera um produto, que são as proteínas. E cada proteína tem uma função. Você pode ter proteínas musculares que estão relacionadas à contratilidade, proteínas hormonais, como a insulina, a própria questão dos anticorpos são proteínas transportadoras, e por aí vai. Existem várias classes de proteínas com funções diversas. Quando essas proteínas elas têm problemas, porque alguma coisa dá errado na hora de você traduzir aquela receita que você copiou lá do livro da sua mãe, você tem uma proteína que pode ser defeituosa. E aí você tem uma doença genética, por exemplo. Como que essa plataforma de RNA pode atuar no tratamento dessas doenças? Porque isso seria uma aplicação diferente do que, por exemplo, a que a gente viu na pandemia, com a Covid-19 e o surgimento das vacinas de RNA. Aqui o RNA ele tem uma outra função, ele tem uma função de medicamento. Então, ao invés de você gerar uma resposta imunológica do sistema imunológico, você quer que ele faça a função dos RNAs que estão ali dentro das células, que a gente pode chamar de RNAs naturais. Então, você pode ter tanto RNAs naturais quanto RNAs sintéticos. Os RNAs sintéticos são feitos pelas empresas de biotecnologia e servem, por exemplo, para tratar doenças. Quais doenças poderiam ser tratadas por essas plataformas, né? Vamos lá. Então, dando alguns exemplos, eu vou pular essa parte aqui porque está muito mais relacionado. Desculpa te perguntar, você falou tratamento, e se for para aumentar uma performance, aumentar a produção, sei lá, de energia, de massa muscular, ou enfim, de alguma coisa assim, é possível também ou não? Sim, é possível. A questão é que, muitas vezes, aquilo que você quer obter envolve vias metabólicas muito complexas. Então, não está relacionado a apenas uma substância específica, mas há grupos de substâncias. Mas, hoje não tem tecnologia para fazer isso. Hoje não tem tecnologia para fazer isso. A gente precisaria entender melhor a base descritiva do funcionamento, por exemplo, fisiológico, para como você vai conseguir aumento de massa muscular. Doping de DNA, imagina? Não dá para pegar, né, cara? Esse é o futuro. Eu acredito que é um futuro bastante não próximo. Estou julgando o doping, que estou só falando se é possível você aumentar a tua performance. Teoricamente é possível. Teoricamente possível. Deve ter gente botando muito dinheiro nisso, né? Porque... Sim, com certeza. Eu vou